A partir deste ponto, o livro de Gênesis passa a aprofundar aquilo que foi apresentado de forma geral no capítulo anterior. Agora o texto não está repetindo a criação, mas focando especialmente no ser humano, no ambiente em que ele foi colocado e no tipo de relacionamento que Deus estabeleceu com ele. O texto começa dizendo que estas são as origens dos céus e da terra quando foram criados, no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. Aqui aparece algo importante, o nome Senhor Deus. Até então, o texto enfatizava Deus como Criador poderoso. Agora, ele é apresentado também como Senhor, alguém que se relaciona diretamente com a criação, especialmente com o homem. O texto explica que ainda não havia plantas do campo nem ervas brotadas, porque não havia chuva e não havia homem para lavrar a terra. Isso nos mostra que desde o início, o trabalho humano fazia parte do plano de Deus. O homem não é criado para viver sem propósito, ele é criado para cooperar com aquilo que Deus faz. Então o Senhor Deus forma o homem do pó da terra e sopra em seus narizes o fôlego da vida. Essa imagem é extremamente significativa. O corpo do homem vem da terra. É simples, material, limitado. Mas a vida vem do sopro de Deus. O homem se torna uma alma vivente, porque Deus compartilha algo de si mesmo. Isso nos ensina que a vida humana tem valor, porque carrega esse sopro divino. Em seguida, Deus planta um jardim no Éden para o lado do Oriente e coloca ali o homem que havia formado. O jardim não surge por acaso, ele é preparado por Deus. É um ambiente de provisão, beleza e ordem. Deus faz brotar árvores agradáveis à vista e boas para alimento. No meio do jardim estão a árvore da vida e a árvore da ciência do bem e do mal. Aqui percebemos que o ser humano é colocado em um ambiente de abundância, mas também de responsabilidade. Nem tudo é permitido. A liberdade existe, mas há limites claros. O texto descreve um rio que sai do Éden e se divide em 4 braços, irrigando a terra. Essa descrição mostra que o jardim não é apenas um lugar simbólico, mas um espaço real, fértil, cheio de vida. Deus não cria o homem para a escassez, mas para um ambiente onde tudo o que ele precisa está disponível. Então o Senhor Deus toma o homem e o coloca no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Isso é muito importante. O trabalho aparece antes do pecado. Trabalhar não é castigo. O homem foi criado para cuidar, proteger e desenvolver aquilo que Deus fez. Deus então dá uma ordem clara. O homem pode comer livremente de todas as árvores do jardim, exceto da árvore da ciência do bem e do mal. Deus diz que no dia em que dela comer, certamente morrerá. Essa ordem não é arbitrária, ela estabelece confiança. O homem precisava escolher obedecer, confiar na palavra de Deus. Em seguida, Deus declara algo novo. Não é bom que o homem esteja só. Isso é significativo, porque até aqui, tudo o que Deus fazia era considerado bom. A solidão do homem não é boa. Então Deus decide fazer para ele uma adjutora, que esteja como diante dele, alguém que corresponda, que caminhe junto. Deus traz os animais para que o homem lhes dê nome. Isso mostra autoridade, consciência e participação ativa do homem na criação. Mas entre todos os animais não se encontra alguém que seja semelhante ao homem. Nenhum deles supre essa necessidade de relacionamento profundo. Então Deus faz cair um sono pesado sobre o homem, toma uma de suas costelas e forma a mulher. Quando o homem a vê, reconhece imediatamente: esta é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Aqui nasce a primeira relação humana profunda. Homem e mulher são apresentados como iguais em valor, diferentes em função, criados para a unidade. O texto afirma que o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e ambos serão uma só carne. Essa é a base bíblica do casamento: unidade, compromisso, intimidade e parceria. O capítulo termina dizendo que ambos estavam nus e não se envergonhavam. Não havia culpa, não havia medo, não havia separação. Tudo era harmonia. No capítulo 3, o cenário muda. A serpente é apresentada como mais astuta que todos os animais. Ela questiona a palavra de Deus. Não começa negando diretamente, mas distorcendo.
É assim que Deus disse? Esse é sempre o primeiro passo da queda: colocar dúvida naquilo que Deus falou. A mulher responde, mas acrescenta algo que Deus não havia dito. Ela fala em não tocar no fruto, quando Deus falou apenas em não comer. Isso mostra que a confusão começa quando a palavra de Deus não é guardada com clareza. A serpente então nega a consequência. Diz que eles não morreriam e sugere que Deus estaria escondendo algo bom. A tentação aqui é profunda. A ideia de que Deus não é totalmente bom e que desobedecer pode trazer benefício. A mulher vê que o fruto era agradável, desejável para dar entendimento. Ela toma, come e dá ao marido, e ele come. Não há resistência, não há diálogo com Deus, apenas a decisão de agir por conta própria. E imediatamente os olhos de ambos se abrem, mas não da forma que esperavam. Eles percebem que estão nus e sentem vergonha. Tentam cobrir a si mesmos com folhas de figueira. O pecado gera consciência de culpa e tentativa humana de solução. Quando ouvem a voz do Senhor Deus no jardim, eles se escondem, algo que nunca havia acontecido. O relacionamento agora está quebrado. Deus chama o homem e pergunta: onde estás? Deus não pergunta por falta de informação, mas para levar o homem à consciência de sua condição. O homem culpa a mulher culpa a serpente. Ninguém assume plenamente a responsabilidade. Isso também é consequência do pecado, transferência de culpa. Deus então pronuncia as consequências. A serpente é amaldiçoada, a inimizade entre a descendência da mulher e a da serpente. Surge aqui uma promessa implícita de redenção. A semente da mulher ferirá a cabeça da serpente. A mulher passa a experimentar dor no parto e conflitos na relação. O homem passa a enfrentar uma terra difícil, trabalho com sofrimento, suor e desgaste. A morte, antes apenas anunciada, agora se torna destino inevitável. Mesmo assim, Deus age com misericórdia. Ele faz túnicas de peles e veste o homem e a mulher. Deus cobre aquilo que eles não conseguem cobrir adequadamente. Isso mostra cuidado, mesmo após a desobediência. Por fim, Deus impede o acesso à árvore da vida, para que o homem não viva eternamente em estado de queda. O homem é lançado fora do jardim, e querubins guardam o caminho. O Éden é perdido, a inocência é perdida, mas a história não termina aqui. A partir desse ponto, a Bíblia passa a mostrar como Deus lidará com o mundo quebrado e com seres humanos marcados pelo pecado, sem abandonar seu propósito original. Encerramos este vídeo entendendo que a queda não começa com um ato, mas com uma dúvida, e que a desobediência rompe relacionamentos, gera culpa e sofrimento. Ainda assim, mesmo no juízo, Deus revela cuidado, limite e esperança. No próximo vídeo, avançaremos para os primeiros filhos de Adão e Eva, o pecado se espalhando na humanidade e o início de uma história cada vez mais complexa, seguindo fielmente o livro de Gênesis.